Você sabia que pode estar correndo graves riscos ao usar o ChatGPT na escrita dos seus textos acadêmicos? Depois da vinheta, eu vou te mostrar quais são esses riscos e qual é o jeito certo de você usar o ChatGPT para te ajudar na escrita. Não saia daí. O primeiro risco de você usar o ChatGPT na escrita dos seus textos acadêmicos é o risco de não revisar o trabalho depois que o ChatGPT fez lá o trabalho dele, né? Então, aqui é um exemplo de um artigo que foi publicado em uma revista de alto fator de impacto, tá? Essa revista tem um fator de impacto 6,2, é considerada, né, uma revista de Qualis A1 aqui no Brasil. E pasme, a primeira frase desse artigo aqui da introdução começa assim, ó. Certamente, aqui é uma possibilidade de introdução para a sua pergunta. Assim. Não sei se você reconhece, mas essa é uma frase clássica do ChatGPT quando você dá um comando para ele. Então, aqui provavelmente a pessoa diz assim: me dê a introdução para um artigo científico sobre tal coisa. Aí ele responde assim: certamente, aqui está uma possível introdução para o seu tópico. Percebe que claramente essa pessoa não revisou o que o chat deu, porque se ela tivesse minimamente revisado, ela teria de cara pelo menos apagado essa frase, né? Outro erro gravíssimo também que aconteceu aqui. A gente sabe que no meio acadêmico, todo texto ele passa pelo processo do que a gente chama de revisão por pares, ou seja, você escreveu o seu artigo, manda na revista, a revista vai ter revisores que vão analisar aquele trabalho e vão dar o parecer de aprovação ou não. Então, no mínimo, duas pessoas leram esse artigo. Eu já tive artigo que passou por uma avaliação de quatro pessoas, né, quatro professores, e no mínimo duas pessoas avaliaram isso aqui e deixaram passar. Ou seja, será que temos um sistema falho de revisão, né? E que está o sistema de revisão não está no seu controle, mas se você revisar o seu trabalho, está no seu controle. Será que, se você estivesse nessa situação, você teria feito a sua parte? E como é fazer a sua parte? É pedir o comando, mas pelo menos você revisar aquilo que foi fornecido, tá? Então, esse artigo ele foi retratado, né? Ou seja, retirado da revista, o que é péssimo, né? Fica uma super mancha aqui o nome do autor. É melhor você não conseguir publicar o artigo do que ter o seu artigo retirado da revista. Então, esse artigo foi retratado duplamente por essa questão aqui e pelo fato dele usar a mesma figura de outro artigo que o mesmo grupo tinha publicado em uma revista também de alto fator de impacto, como se fosse uma figura original desse trabalho aqui, o que é considerado autoplágio, tá? Então, esse aqui foi um artigo retratado pelo risco de não revisar o que foi feito. Um segundo risco, né? Aliás, ainda sobre o risco de não revisar, aqui eu tirei um print desse vídeo aqui de Inteligência Artificial Vai Destruir o Futuro da Educação, do Atla e Amarino, o qual eu recomendo que vocês assistam, muito bom, por sinal, que ele colocou assim no Google Acadêmico, ó, As of my last knowledge update. Essa aqui também é uma frase clássica que o ChatGPT dá, e colocando essa frase aqui no Google Acadêmico, ele encontrou todos esses trabalhos que tinham essa frase, ou seja, não foi só esse o caso, né, da pessoa não ter revisado. Outros trabalhos têm sido publicados, né, em revistas científicas com esse mesmo erro, tá? Então, não cometa esse tipo de erro. O outro risco que você está cometendo é o risco de plágio, né? E de não ter acesso à fonte adequada. Às vezes eu falo para vocês, já falei algumas vezes, que o ChatGPT não dá referência. E algumas pessoas, ele dá referência sim. E aí eu fui testar aqui, né? Como que isso acontece. Porque toda vez que eu pedia referência, ele dizia que ele pega as informações de várias fontes, ele não consegue dizer qual é a fonte ali. Ele recomenda que eu busque a informação em bases de dados, como, por exemplo, PubMed, Web of Science e tal. Então, eu fui testar aqui alguns prompts, certo? E fui avaliar a qualidade dessas referências. Então, quando as pessoas dizem que ele dá referência, mas eu te pergunto, será que você está avaliando a qualidade dessa referência? Então, acompanha aqui esse raciocínio comigo. Eu pedi, ó, me dê referências bibliográficas de onde você extrai essas informações. Então, eu pedi aqui uma informação para ele e pedi para ele me dar as referências. O que é que ele falou? Como assistente de inteligência artificial, minhas respostas são geradas com base em uma vasta quantidade de dados e textos que foram usados para me treinar, barará, barará. Aí ele recomenda que eu pesquise isso em artigo, em livros, em sites, certo? Então, aqui ele não me deu a referência. Aí eu troquei o prompt, tá? Perguntei assim,
Qual o link dessa informação? Então, eu pedi o link. Aí ele me dá o link. Então, para cada uma das informações que ele me deu, ele me trouxe o link. Observe que todos os links são de artigos científicos, porque eu pedi, né, o link da informação. Ele me traz até de artigo, que é bom. E aí, provavelmente, as pessoas já usariam isso aqui de cara, né? Mas o que é que eu recomendo que você faça uma análise crítica dessa informação? Aqui ele pega tudo dessa revista MDPI, desse grupo aqui de revistas. As revistas do grupo MDPI são acusadas de serem revistas predatórias, certo? Inclusive, teve esse post aqui, né, da revista Pesquisa FAPESP, mostrando que em 2014 as revistas do MDPI chegaram a ser incluídas, né, nessa lista de revistas predatórias. Então, assim, é uma revista, um grupo de revistas que você tem que ter o pé atrás, certo? Você paga taxas altíssimas para publicar. Não sei se passa por revisão por pares ou não, né? As revistas são de alto fator de impacto, mas têm a sua qualidade questionável. Então, espera aí, vamos com calma, né? Vamos fazer uma análise clínica, afinal, nós somos pesquisadores, né? Então, observei isso aqui que foi tudo do MDPI. Eu não quero essas fontes, eu não quero citar isso aqui no meu trabalho, tá? Outra coisa, perceba que todas são de acesso aberto, porque as revistas do MDPI são de acesso aberto. Se eu peço para ele fazer um resumo de um post do meu Instagram, ele vai dizer que não tem acesso. Claro, é uma conta que precisa de login e senha. Então, ele não vai ter acesso àquelas revistas pagas, certo? Só aquelas de acesso aberto, tá? Que foi esse o caso aqui. Então, essa foi a observação que eu fiz. Felizmente, né, agora a política acadêmica internacional está voltada para a publicação em revistas de acesso aberto. Aqui no Brasil, a gente está começando ainda, né, a CAPES já está estimulando esse tipo de prática, mas esse estímulo requer financiamento da pesquisa, requer que o governo pague as publicações. Afinal, a gente está falando de R$ 5.000 ou até mais para publicar um artigo em revistas de acesso aberto. Então, a gente vai precisar de cada vez mais essa injeção de estímulo financeiro para a gente conseguir publicar os artigos em revistas pagas. Então, no futuro, com essa política de acesso aberto, é possível que ele consiga achar melhores referências, tá? Claro que a ferramenta está melhorando cada dia mais, é uma ferramenta excelente, mas a gente precisa estar atento às limitações e aos riscos que ela oferece para poder usá-la da melhor forma possível. Então eu continuei, né? Pedi para ele, quero esses links de revistas que não sejam da MDPI, tá? Aí ele trouxe outros links, porque ele é bonzinho, ele sabe pedindo, ele sempre traz alguma informação, raramente ele te deixa sem resposta, né? Nem que ele educadamente diga que não consegue trazer aquela resposta, mas ele respondeu alguma coisa. Então, se você também pegar isso aqui de olhos fechados e usar, você também está correndo sério risco, porque se você tiver a curiosidade, né, a criticidade de clicar nesse link, você veria que isso aqui é de um blog, tá? E aí eu te pergunto, será que essa informação é confiável? Será que você confia em quem escreveu isso? Será que essa é informação baseada em evidência científica? Percebe? Então, a gente tem que não apenas pegar a referência que ele dá, a gente tem que analisar criticamente essa referência que ele dá, tá bom? O outro risco é o risco de plágio, né? E o outro não, ainda estamos falando do mesmo risco. É porque você está vendo, essa questão da referência, ela é tão forte que ainda não me convenceu. Então, de blog eu também não queria, não é confiável, segui aqui pedindo. Quero o link de revistas científicas, veja que eu fui mudando os prompts, né? Que trazem essas informações e não são MDPI. Aí ele traz link de artigo. Aí agora eu vou clicando e vou vendo, nossa, realmente, né? Artigos aqui do PubMed, realmente, agora sim, fontes confiáveis, tá? Mas aí eu vou ler o título desses trabalhos e vejo. Eu estava falando de um produto natural. Eu perguntei para ele quais as propriedades da esperitina, que é um produto natural. Aí ele vem falar de tecido inflamatório gestacional, de sintomas depressivos em dietas vegetarianas, de monitorando a normalização tumor vascular, nada a ver. E aí eu fui além, né? Procurei a palavra esperitina nesses artigos, tá? Em inglês, obviamente, porque esses artigos são em inglês, e não tem a palavra esperitina, ou seja, esses trabalhos não se tratam de esperitina. Inclusive, uma das revistas foi do MDPI também, a Nutrientes, que foi uma das revistas consideradas predatórias, né? Então, veja que ele me trouxe as referências, mas não são referências adequadas, não tem aquela informação, então não posso usar isso, certo? Esse fenômeno aqui é o que a gente chama de alucinação da inteligência artificial. Eu já pedi tanta coisa ali que já deu um bug aqui na cabeça aqui do robô, tá? Então, ele simplesmente me trouxe coisas que não fazem sentido, certo? Agora sim, o outro risco, né? O terceiro risco.
que é o risco de armazenar dados. Eu sempre falo para vocês, não cadastrem resultados das suas pesquisas originais no ChatGPT, porque ele pode armazenar informação. Aí tem gente que diz, não, ele não armazena, não. Ele não só armazena, como ele tem isso, esse controle de dados no próprio sistema. E a gente nem tem a curiosidade de olhar, né? E aí eu tive essa curiosidade, né? Como boa pesquisadora que sou. Então, eu fui lá nas configurações do ChatGPT e vi que tem a opção controlar dados, tá? E aqui, ele tem essa opção enfim, né? De controlar aqui os dados, porque, claro, o modelo é treinado com o que a gente cadastra. Por que você acha que tem uma versão gratuita que funciona super bem? Inclusive, atualmente a gente está com a versão 4 Omni gratuita, que é ótima, né? Por que vocês acham que é gratuito, sendo que tem uma versão paga? Porque ele é treinado não só na versão paga, como também na versão gratuita, né? Então, sim, os nossos dados são cadastrados. É tanto que tem esse textinho lá dentro do próprio ChatGPT falando, ó, como o seu dado é usado para melhorar a performance do nosso modelo. Boba seria a OpenAI se ela não usasse os nossos dados para treinamento, sendo que se a ferramenta funciona com treinamento, né, das informações cadastradas, ele deixa isso de graça para todo mundo e não vai usar a informação, pelo amor de Deus, né? Então, claro que ele usa. Então, por isso que eu digo, use com responsabilidade, não cadastre as suas informações lá. Então, o ChatGPT ele tem essas limitações. Ele pode não entender o contexto do que você pede, tá? Como aconteceu ali nos meus exemplos das referências. Ele pode fornecer dados errados, como já mostrei aqui nessa questão das referências, tá? Ele pode ter uma redução do pensamento crítico, trazer uma informação muito rasa, tá? Então, você tem que sempre passar pelo processo de avaliação, ainda do risco de plágio, porque se ele te dá uma informação, você não acha a fonte, você usa aquilo como se fosse seu, aquilo pode sim incorrer como plágio. Então, diante desses graves riscos, eu te pergunto, será que pode usar o ChatGPT na escrita científica? E esse artigo aqui, tá, ele traz, né, um artigo de uma revista Fator do Impacto 5.3, muito bem conceituada. Ele fala como você pode sim escrever melhor usando o ChatGPT, tá? Inclusive nas revistas científicas, se você olhar nas instruções para os autores, as próprias revistas falam quais são as formas que você pode usar para fazer o uso ético do ChatGPT, tá? Então, você pode sim usar, mas existem formas de fazer isso. Então, você pode usar, por exemplo, para traduzir resumo e corrigir gramática em inglês. Você pode usar para organizar as ideias dos tópicos da introdução, da fundamentação teórica, tá? Com base na estratégia funil. Você pode usar para refinar a sua pergunta, hipóteses, objetivos de pesquisa. Você pode usar para ajudar no delineamento e na escrita dos métodos. Você pode usar para ele te ajudar a fornecer frases para resultado de discussão, desde que você não insira o resultado original da pesquisa, ele te dá ali um esboço de frase e você vai lá depois encaixa, né, o seu resultado para não cadastrar o resultado lá e ele poder repassar mais à frente aquilo deixar de ser inédito. Ele melhora a clareza, a estrutura, a gramática das frases. Então, você pode sim usar o ChatGPT como uma ferramenta para te ajudar, tá? Isso quer dizer que depois que você dá o comando, que ele te dá a resposta, você não pode simplesmente copiar e colar aquilo no seu texto. Você tem que ler novamente, ver se aquilo faz sentido, se ele manteve o sentido original daquela informação, se você concorda com aquelas informações, se você costuma ver aquelas palavras no texto, porque ele pode inventar uma palavra que não tenha nada a ver, e talvez aí na sua área você nunca tenha visto aquela palavra em trabalhos científicos, então você troca por uma palavra adequada, certo? Ele pode te ajudar a fornecer palavras-chave para revisão da literatura, ele pode te ajudar fornecendo listas de base de dados, estratégias de busca, pode te ajudar a resumir o artigo, mas com aquilo que eu falei, cuidado, né, com essa questão de resumir artigo, porque você pode usar, por exemplo, para eu não quero ler o artigo todo aqui para minha tese. Então eu peço, resuma esse artigo aqui com essa informação. Então você não vai ter aqui o exercício de ler o artigo, porque ele vai resumir para você, ele faz isso bem. Só que normalmente, né, quando a gente tem a experiência de ler um artigo científico, além de você estar observando como aquilo é escrito, como aquilo é organizado, é uma frasezinha que tem ali escondida que te dá um insight, uma ideia, um estalo para você discutir o seu trabalho. Se você deixa isso a cargo da ferramenta, isso não vai acontecer. E aí você sempre vai estar escrevendo de uma forma muito rasa e vai correr risco de nem conseguir publicar seus trabalhos, porque ninguém vai publicar informação rasa, certo? Então, tenha a experiência de ler. Escreve bem quem lê bastante. Ele pode te ajudar a formatar as referências, tá? Então, uma forma de você evitar esses riscos é revisar.
Então, use o ChatGPT como uma ferramenta, não como um substituto do seu trabalho. Garanta que as informações que estão lá são, né, foram revisadas por você. Busque a informação e cite a fonte. Eu nem recomendo que você use o ChatGPT para buscar informação. Eu recomendo que você use, por exemplo, o Consensus, que te dá o artigo científico. Você tem certeza que a informação está ali, porque você tem acesso, você tem o artigo em mãos, você vai conseguir ler, você vai ver que a informação está ali, tá? Use software de detecção de plágio, como Turnitin, Grammarly, Copyspider, para saber se aquela informação tem ou não tem risco de plágio. Então, essas são as boas práticas de uso do ChatGPT na escrita científica. Então, apesar de correr riscos, se você faz uso dessa forma, você não vai estar passando por, sendo exposto, na verdade, né, a nenhum tipo desses riscos. E dentro do Tese Turbo, eu te ensino sim a escrever a sua dissertação ou tese usando ferramentas de inteligência artificial para te ajudar. Então, eu mostro lá ao longo das aulas, quando você deve usar a ferramenta, qual ferramenta usar, como você vai fazer uso seguro dessa ferramenta para alavancar e potencializar a escrita do seu trabalho. Eu vou deixar o link da Turbo nesse QR Code aqui e também na descrição desse vídeo para que você conheça e veja como tanto as ferramentas de inteligência artificial podem te ajudar no processo de escrita e ainda ter acesso aqui dentro do Tese Turbo a mentorias comigo, onde eu vou pensar a sua pesquisa junto com você, vou poder avaliar seu trabalho, tá? Vou poder avaliar a sua apresentação, certo? Então, tudo isso a gente faz aqui, tira dúvidas e faz com que você escreva a melhor dissertação tese da sua vida no menor tempo possível. Beleza? Então, vamos lá, né? Compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente garanta que as pessoas não vão estar sendo expostas a riscos desnecessários aí na escrita dos seus textos acadêmicos. Tá? Então, compartilhe com seus colegas, curta e comenta esse vídeo, se inscreva no canal para que a gente possa sempre estar trazendo esse conteúdo da mais alta qualidade e curadoria, com base em evidência científica, para te ajudar e facilitar a sua jornada na pós-graduação. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!